tudo que um presidente fala chega nas pessoas. Sim. E 2, ele pode desestabilizar alguma coisa por causa da fala, mesmo que ele não vai levar a cabo o que ele falou. Claro. Então, por exemplo, pega o que aconteceu agora da guerra comercial. Ele tem um interesse. Ele quer zerar as tarifas, ele quer fazer paridade de tarifa porque ele acha que está injusto, né? Paga pouca tarifa e recebe uma tarifa alta quando ele importa para lá. Então vamos equilibrar. Então ele quer equilibrar. Aí o que ele faz? Ele usa a tática de negociação dele, que está no livro agressiva, dele, que é jogar lá em cima e cortar no meio. Sim. Né? Ele fez isso quando ele vendia prédios em Manhattan. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais importantes. Importante. Não falei esperado. Não é esperado. Porque eu não quero que a galera ache que vai acabar o mundo. Mas vai, né? Não. Vai. Não, mas que Lógico acaba. Então que por vai. que eu tô aqui? Se vai acabar o mundo, o que eu tô fazendo aqui? Trabalhando. Se eu soubesse essa informação, eu já teria ido embora, não estaria aqui. Você quer dar esperança para as pessoas. Eu quero dar esperança pro meu país. É. Muito bonito o que você falou. Verdade. Mas mais importantes, porque é o seguinte, vamos lá, só para explicar para vocês o que eu entendo. Eu sou bem burro, o teu projeto é chamado Achismos, porque eu sou burro, eu sou ignorante. E na minha ignorância eu trago especialistas de alguns temas para me ajudar. Eu trouxe hoje um especialista, não só um especialista, um cara que eu gosto bastante, que é o André Last. Difícil falar, hein? Light. Todo mundo erra. Como é que é o I dela? Leist. Leist. Ou Leist. J-I, né? O J-I na Polônia. André. Porra, é muito difícil. Pra alguns haters é o careca. O careca. Como se isso fosse uma ofensa. Não é uma ofensa. Hoje em dia não é uma ofensa. Hoje em dia ser careca... Mas deixa eles acharem que é. Não é. Ser careca é confiança. Tá louco? O cara que não tem cabelo, ele se garante muito. Uma vez um cara me mandou uma mensagem no Instagram. A gente te paga executiva pra Turquia, que tem uma grande indústria, né? De transplante capilar. De transplante capilar. Hotel, não sei o quê, tal, tudo. Eu falei, cara, obrigado, mas não sou cliente disso. Tô feliz assim. Tô feliz assim. Não é uma escolha. É uma escolha. Um cara confiante. Cabelo rapado. Rapei hoje, inclusive. Segunda-feira. É esse daí. Se o mundo fosse acabar, ele raparia o cabelo, essa que já mostrou aqui que não. Concorda? Que tá o mundo não vai acabar. Né? Tá na uma estica, pessoa que né? sabe que o mundo vai acabar estaria de moletom aqui, Crocs, triste, com depressão, não um cara se cuidando. Vamos falar sobre o que aconteceu recentemente. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e, consequentemente, o mundo ficou em polvorosa, Matheus. O mundo fica, e aí? O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, tendo uma briga comercial, me corrija se eu estiver errado, Estados Unidos e China, Sim. que são os dois polos principais do mundo hoje. Temos uma treta absurda da terra de André, Sim. que é Israel e Palestina. Sim. Temos também... Mas a galera já tá xingando. A terra é do André mesmo? Não, a terra que André... Também, né? Também. Não então só. A galera já tá xingando. A gente divide. Eu não tenho problema. Não é que a terra é do André. Não falei que a faixa de Gaza não é de André, mas Israel é de André. Ah, tá. André é da comunidade Israel. Tem a galera da Palestina. A terra não é de André, não. Mas Israel. Mesmo assim é complicado. É treta, né? já tá Porque treta. Israel não é a terra dele. Israel é a terra do Palestina. O cara tá puto. Ou é a terra... Não sei. É uma treta que já começou. E temos também uma treta que temos que falar recorrente de Rússia e Ucrânia. E talvez uma futura guerra de China e Taiwan. Falei bem? E Brasil e Argentina. Vamos botar assim pra tudo. O mundo vai acabar ou o mundo não vai acabar? Vamos entender o que vai acontecer no futuro, mas antes agradecer a Insider, porque tudo isso não aconteceria se não fosse a Insider. Se o mundo fosse acabar, você não usaria meu desconto, que está aqui na tela. Você tem desconto em toda a linha Insider, da camiseta, a cueca que abraça aquela bola gostosa, certo, Matheus? Delícia. Então tá aqui direto, já conhece a Insider. Você que chegou agora pela primeira vez, esse é o Achismos, bem-vindo, onde a minha ignorância ela é contemplada e temos especialistas que em menos de 1h30, em respeito ao convidado. Exato. Ninguém merece, que aqui não é cativeiro, não. Ninguém merece, Vilela. Cárcere privado. Ninguém merece ficar monetizando pra você durante 5 horas. Não, mas ele é amigo, né? Ele é amigo, né? O que ele é amigo? Ele é amigo da gente. Até 1h. Ah, mas eu acho que ele Depois usa aquela de 1 hora amizade... não é mais. Aquela, você é gente boa. Mas eu sempre falo pra ele, Vilela, não dá ficar 4h30. Não dá. Não dá. Não dá pra ir pra lá também, que é longe. Jantar. Foi o que você falou antes da gente ir pro ar, né? Eu chego lá careca e saio com o cabelo, né? Aspas dele. Briga. Leist, André 2025. Vamos lá, primeira coisa que eu queria saber, cara,
Cadê minha camiseta do Insider? Eu não te dei, é verdade. Cara, o cara já sabe todo o protocolo. Tem um protocolo. Sabe por que eu sei? Porque eu vou abrir uma loja da Insider. Você já tá com várias, né? Nossa. A gente sempre dá pra galera que trabalha com a gente nesse Insider, porque eu já tenho... já tem várias, né? Mas essa aqui eu não tenho, cara. É uma cinza. Eu só ganho preta. Aí, tá vendo? A gente pensou numa essa você fica. Tá vendo? Essa você vai ficar. Sensacional. Aí, Vilela, ó, aprende aí. Ó. Vamos lá. Aí, Vilela, aprende. Cinza e 1h30, no máximo. Primeira coisa, André, obrigado por você estar aqui. Você é um cara... Eu já trouxe o André anteriormente. Ele falou muito sobre conflito Israel e Palestina. A gente trouxe a menina palestina, trouxe ele para depois falar. A gente debateu, a gente ficou amigo, a gente se conhece há bastante tempo. Mas eu quero falar sobre geopolítica em geral. Você é um cara que é um cientista político, você entende bastante de mundo. Trump afeta a comunidade... Trump afeta a questão Palestina e Israel. O que você está vendo desse novo momento do mundo? Você que estuda bastante sobre o assunto, devemos nos preocupar ou não? Primeiro, qualquer presidente americano afeta o conflito palestino-israelense. Não importa quem o presidente americano seja. Mas por uma questão de vou ajudar ou não vou ajudar? Não, porque os Estados Unidos é a maior potência, é a maior economia, é o maior poder militar, é o maior aliado de Israel, é o país mais influente do mundo. Sim. É o país que mais influencia os outros países. Além do voto no Conselho de Segurança, além de sediar a ONU, é o país mais importante do planeta, quer queira, quer não, quer goste, quer não. Ainda é o país mais importante. E eventualmente isso vai durar por muito tempo. Tá. A gente não sabe quanto tempo, porque o mundo vai mudando, daqui a 300 anos, 500 anos as coisas vão ser diferentes. Mas a ordem que existe hoje, os Estados Unidos é o país mais influente do mundo. Claro. Então, logo, o presidente dos Estados Unidos, com o poder que ele tem, ele pode, sim, influenciar o conflito palestino-israelense. Não só o conflito palestino-israelense, a paz árabe-israelense. Então, se a gente voltar para o primeiro termo da presidência do Trump, a influência dele e da administração dele fizeram com que os acordos de Abraão viessem à tona. Que é os acordos entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos e o Sudão. Que foi um tipo, vamos ficar de boa. Isso, mas são países super importantes, são países ricos. O Bahrein e os Emirados são países riquíssimos. O Marrocos é um país super importante na África do Norte. Ou seja, a influência dos Estados Unidos possibilitou que esse acordo acontecesse, porque países se pensam em interesses próprios. Claro. Países têm interesses nacionais. E eles agem por interesse nacional. É de interesse nacional dos Emirados Árabes passar a reconhecer Israel. Israel passou a ter uma embaixada em Abu Dhabi, passou a ter um consulado em Dubai. Os israelenses passaram a visitar os Emirados Árabes, poderem pegar o avião da Emirates, não podia antes, com passaporte israelense, e os investimentos desses países na high-tech israelense. É de interesse nacional. Uma pergunta, aproveitando que você falou um negócio que foi interessante, só para dar uma interrompidinha, que é... você acha que boa parte das pessoas que entendem Israel como um Estado próprio, essa questão toda, tem a ver com capital? Você acha que tem uma coisa do tipo assim, puta, é interesse, tô nem aí pra religião, tô nem aí pra coisa social, é porque Israel aqui, nesse lugar, me gera dinheiro? Tem países na região que entendem que Israel é um país que pode ajudar a solucionar várias questões de ordem significativa na vida das pessoas. Tá. Então eles não têm ideologia, não têm uma visão anti ou a favor, e eles enxergam os seus interesses. Então o fato de Israel ter uma indústria de startup, de alta tecnologia, e você tem toda a questão da dessalinização do mar, você tem a tecnologia de gotejamento, de plantações no deserto, a tecnologia de defesa, de cyber, etc, etc. Isso atrai o interesse dos países. Claro. Além de você ter um certo... Eventualmente alguém poderia, por exemplo, ter respeito, achar legal, prestígio, admirar esse tipo de desenvolvimento. Tem gente que fala assim, não, tá bom, eu quero isso pra mim. Mas o mundo árabe ele é dividido da mesma forma? Não, é que o mundo árabe é uma coisa muito abrangente. Você pode falar, a liderança árabe é uma coisa, a população civil é outra, a burguesia ou a classe média alta... Mas há uma divisão.
grande, assim, entre Israel e Palestina para esse universo, digamos assim? Lideranças árabes... Existe sim. Vamos colocar que as lideranças árabes mais longe da região, a.k.a. os Emirados Árabes, estão a 1.000 quilômetros, eles têm obviamente, eles têm uma solidariedade aos palestinos, porque são árabes muçulmanos e eles são árabes muçulmanos sunitas. Sim. Então eles têm uma etnia ideologia e uma religião em comum. Sim. É a mesma coisa que nós aqui... pega um brasileiro cristão que, sei lá, aconteceu algum problema por ele ser brasileiro. Sim. Né? Por ele ser brasileiro. Na França, você vai se sentir empático. Com essa pessoa. Então existe uma empatia. Mas isso não quer dizer que eles concordam com as decisões das lideranças palestinas ou com a decisão do Hamas e por aí vai. Claro. Então, de maneira geral, os Estados Unidos podem influenciar positivamente ou negativamente a região. No caso, Trump... Então, aqui o Trump, ele é uma pessoa imprevisível. Ele rompe as regras nas falas. Não significa necessariamente que ele vai romper a regra nas ações. E governos precisam ser avaliados nas ações e não nas falas. O problema das falas, principalmente das falas de presidentes e de pessoas que são líderes e chefes de Estado, é que mesmo que a fala não vai ser levada a cabo, primeiro a fala influencia milhões, porque tudo que um presidente fala chega nas pessoas. Sim. E 2, ele pode desestabilizar alguma coisa por causa da fala, mesmo que ele não vai levar a cabo o que ele falou. Claro. Então, por exemplo, pega o que aconteceu agora da guerra comercial. Ele tem um interesse. Ele quer zerar as tarifas, ele quer fazer paridade de tarifa porque ele acha que está injusto, né? Paga pouca tarifa e recebe uma tarifa alta quando ele importa para lá. Então vamos equilibrar. Então ele quer equilibrar. Aí o que ele faz? Ele usa a tática de negociação dele, que está no livro dele, que é jogar lá em cima e cortar no meio. Sim. Né? Ele fez isso quando ele vendia prédios em Manhattan. Inclusive, vou até assista O Aprendiz, que é o filme que mostra o cara que ensinou ele. Até falei isso anteriormente, mas é muito bom esse filme. Ele quer comprar o terreno que vale 30 milhões, ele oferece 5 pro cara. Exatamente. Né? E aí ele chega no meio termo, que é 15. Chega no meio termo, que é 15 e tal. Então, na hora que ele pega e fala, não, porque vamos tirar os palestinos da faixa de Gaza, vamos transformar a faixa de Gaza na Riviera, isso não existe, não é prático. Primeiro que a ordem mundial não permite isso, a lei internacional não permite isso, ninguém vai aceitar isso, os palestinos não vão para nenhum lugar, ninguém vai mandar ônibus para levar 2 milhões de palestinos para onde? Tudo bem, uma coisa tem gente que quer imigrar. Tá bom, tem brasileiros que querem imigrar, tem palestinos que querem imigrar, tem israelenses que querem imigrar. Tem muita gente que quer imigrar. A imigração tem que ser permitida? Tem que ser permitida. Por livre e espontânea vontade? Por livre e espontânea vontade. Isso é diferente de você chegar e falar, vamos tirar eles de lá. Mas isso cria um barulho, e aí acho que a intenção dele nesse barulho foi de fazer com que as lideranças árabes falassem, bom, peraí, antes de o presidente dos Estados Unidos começar a falar um monte de coisa, porque pode ou não ser um blefe, vamos dar uma solução mais plausível. E essa solução mais plausível não iria vir como proposta se ele não tivesse falado aquela coisa que é inviável antes. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Não estou falando que está certo falar, não está certo falar, que está correto, que não está correto. Estou falando que o resultado final é mais propostas para resolver o problema do Hamas em Gaza, dos reféns israelenses que estão sequestrados e consequentemente, o fim da guerra, né? Você acha que ela está mais próxima com Trump do que era com Biden? Não dá para saber. Não dá. Pela imprevisibilidade do Trump. Não dá para saber. Não dá para saber porque, por um lado, você fala assim, a guerra voltou, teve o acordo, o acordo chegou no final da primeira fase e ela voltou. Ela voltou com a mesma intensidade? Não. Ela tem como voltar com a mesma intensidade? Não, porque boa parte do artefato militar do Hamas nessa guerra de troca de tiros e de matar terroristas, ela já caiu por terra. Hoje em dia é muito mais insurgência, guerrilha, oportunidade, então é muito mais limitado. O que é mais perigoso também. O que é mais perigoso, mas demora mais tempo. Claro. E aí você fala assim, você tem um aumento da violência que eventualmente pode levar o Hamas a se ceder o controle, deixar as armas. Se o Hamas deixar as armas, deixar o controle, entregar os reféns, a guerra acaba. Sim. Só que a guerra não vai acabar se ele só entregar os reféns e continuar no poder. Porque senão vai ter tudo sido em vão. Claro, depois não só para os israelenses, para os palestinos também. Mas o que Israel quer agora? Que o Hamas saia do poder e entregue os reféns. E por que o Hamas não sai do poder? Porque para o Hamas sair do poder é o fim do grupo. Mas a Palestina
E como é que a Palestina lida com o Hamas no poder? De uma forma muito interessante. Por um lado, a autoridade palestina fala, o governo oficial palestino fala que o Hamas não tinha o direito de fazer o que fez. Por outro lado, eles chamam eles de shahidim e de mártires e de resistência legítima. Por outro lado, eles prendem pessoas do Hamas na Cisjordânia, teve agora recentemente. Várias incursões em cidades palestinas na Cisjordânia pela autoridade palestina para prender membros do Hamas. Troca de tiros, morreu gente, ninguém fala nada disso porque é a autoridade palestina fazendo isso contra o Hamas e não Israel. Sim, sim. Né? Então não chama atenção. Mas cai na conta de Israel também? Não, mas aí o que cai na conta de Israel é que quem é a favor do Hamas fala que a autoridade palestina entre aspas, é o enviado do exército de Israel com outro uniforme. Entendi. Quer dizer, é muito bom que sempre, desde o começo, isso eu quero deixar claro, sempre falaram que a situação é Israel e Hamas. Nunca falam que é Israel e Palestina nesse momento aqui agora. Mas o problema é o seguinte, é realmente uma guerra entre Israel e o Hamas. Não é Israel contra uma população civil. Isso. Se fosse uma guerra entre Israel e uma população civil, essa guerra já tinha acabado. Por causa de diplomacia. Não só por isso, porque Israel tem muito mais poder, os civis não têm armas e você teria um número infinitamente maior de mortes. Porque Hamas é imprevisível. Agora, o Hamas tem apoio popular? As pesquisas palestinas mostram que tem. E isso que é preocupante. O Khalil Shikaki, que é um grande professor palestino, do Centro de Pesquisas Palestinos, que fica em Ramallah, que eu visitei o ano passado com o professor Samuel, em Ramallah, que é a capital administrativa da autoridade palestina. Então, assim, isso é até uma mensagem para as pessoas que não gostam acham que o que a gente faz é errado, que é fake news, que é manipulação. Peguem um avião, vão até Israel, peguem o carro, vão até Ramallah, se encontrem com o professor Shikaki, peguem os documentos que ele publica lá no site dele. Ele fala que 60% dos palestinos apoiam o 7 de outubro, que 70% dos palestinos não acreditam que o Hamas matou civis, que 70% dos palestinos, 60% dos palestinos votariam no Sinwar, o líder do Hamas, para ser presidente palestino. Ele já morreu, foi morto por Israel. Mas o que mostra por um lado, o que a gente vê é uma dicotomia entre uma insatisfação dos palestinos pela guerra contra o Hamas, porque não levou nada. O que eles conseguiram para a população palestina nada com o 7 de outubro? Nada. Qual o ganho real, prático, para a causa palestina que o ataque do Hamas, pensando agora única e exclusivamente no que poderia ser uma estratégia para os palestinos, qual o benefício? Nada. Só pela honra, eles conseguiram eles estão mais próximos de uma independência? Não. Eles estão mais próximos de fazer Israel sair da Cisjordânia? Não. Eles estão mais próximos, eles conseguiram alguma ajuda humanitária, algum dinheiro a mais? Não. Eles conseguiram trazer destruição, morreu um monte de gente, inclusive civil. Não só gente do Hamas, mas civil também, no meio dessa guerra. 50 bilhões de dólares de prejuízo, 15 mil toneladas de escombros. O que eles conseguiram? Então, por isso que a gente fala que o presidente dos Estados Unidos, voltando para a sua primeira pergunta, ele tem sim a influência e a capacidade de fazer com que as coisas mudem de curso. Porque ele tem muita influência sobre Israel, muita influência sobre o mundo árabe, muita influência. Eu estou falando do mundo árabe moderado, sim, que conversa, por sua vez, também com Israel. Então, é um joint venture que poderia sim ajudar os palestinos a eventualmente conseguir fazer com que o Hamas saia do poder e a guerra termine. Mas você está me falando praticamente... Eu vou fazer uma comparação talvez esdrúxula, mas é quase como se a Argentina e o PCC estão brigando e a população brasileira está a favor do PCC. Seria mais ou menos isso? Sim, em parte, mas é que a Argentina não controla o Israel, mas de uma certa forma Gaza não é um território independente. Sim. Mas eu quis dizer... Não é que Israel controla Gaza. Israel saiu de Gaza em 2005. Mas Israel controla o espaço aéreo, Israel controla a fronteira de Israel. O Egito controla a fronteira de Gaza com o Egito. Não, entendi. Então, é diferente. O Brasil é completamente independente. Sim. Mas, sim, a gente está falando de um país lidando com Aí um grupo. Eu pergunto, por que o povo palestino, ele gosta de um PCC de liderança, né? Um grupo terrorista como uma liderança? O que eu quero acreditar que não é o povo, vamos mas 60%. Então, mas é que
a gente está falando de uma pesquisa, ou 40%, 50%. Agora, a última pesquisa faz que o apoio ao Hamas está baixo. Mas é que, ao mesmo tempo que o apoio ao Hamas está baixo, eles apoiam o que o Hamas fez no dia 7. Então, é discrepante. E aí, também, a gente tem que considerar que a pessoa que está respondendo isso está respondendo enquanto o Hamas ainda está no poder. E a pessoa está morando em um lugar onde tem um monte de gente do Hamas. Tá bom. A outra coisa que a gente tem que também considerar é que muitas pessoas que são perguntadas, o primo, o tio, o filho, o pai, é do Hamas. Tá. Então, ele vai falar mal do Hamas, ele tem uma pessoa do Hamas na casa dele. Sim. Porque todo mundo mora no mesmo lugar. Então, a gente tem que saber exatamente mas tem um apoio... se a amostragem e a distribuição da resposta... A gente talvez aqui no mundo livre, onde a gente está acostumado a ver pesquisas o tempo todo, porque a gente é perguntado de eleições e tal, a gente talvez tem que encontrar uma forma de enxergar essa pesquisa. Eu não estou tentando passar o pano para o fato de existir apoio popular do Hamas entre os palestinos. Mas a gente também tem que tentar encontrar uma forma de enxergar como seria a resposta dessas pessoas caso elas tivessem a opção de estar respondendo isso sem o Hamas poder estar ameaçando a vida dessas pessoas. Independente disso, a pergunta talvez seja, por que há apoio, em vez de a maioria, por que há apoio populacional ao Hamas? Olha, eu acho que o ethos do nacionalismo palestino, ele foi construído em grande parte em cima da existência de Israel. Israel passou a existir em 48 após a Guerra da Independência. A Guerra da Independência, porque Israel é um triunfo, para os palestinos é uma catástrofe. A Nakba, onde 750 mil palestinos tiveram que fugir das suas casas ou foram expulsos por causa da guerra. Eu não vou entrar agora, a gente já falou disso na primeira vez que eu vim. A guerra foi uma invasão de 5 países no que se transformou em Israel. Israel ganhou a guerra. Ela teve consequências dessa invasão. Territórios conquistados, vilarejos destruídos, de ambas as partes. Teve judeus expulsos da Cisjordânia, de Jerusalém, e teve árabes expulsos de onde se transformou em Israel. Principalmente onde havia hostilidades. Onde não havia hostilidades, essas pessoas ficaram, e isso são 200 mil árabes na época, que ficam em Israel, recebem cidadania israelense, e hoje são 2 milhões. Então Israel são 10 milhões de pessoas, 2 milhões são árabes, 8 milhões são judeus. Esses 2 milhões participam da sociedade israelense, fazem exército, se quiserem, são juízes da Suprema Corte, são parlamentares, são médicos, são empresários, são enfermeiros, etc. e tal. E são árabes israelenses, porém são descendentes dos árabes palestinos que moravam na região antes da independência de Israel. Eu acho que o ethos palestinos, do nacionalismo palestino, como houve essa catástrofe na visão deles, e existiu esse grupo de refugiados que foram para Gaza, foram para a Cisjordânia, Gaza caiu na mão do Egito, Cisjordânia da Jordânia, foram para o Líbano e tal, começou a se construir uma série de formatos de entendimento para poder destruir Israel. Grupos paramilitares e tudo mais. E eles tinham certeza que eles iam se bem suceder, porque os árabes eram mais fortes que Israel. O Egito, junto com a Síria, junto com a Jordânia, junto com o Iraque, tinham mais armas, mais pessoas, mais recursos, mais tudo. Então eu acho que o ethos foi construído em cima do que a gente chama de mukawama em árabe, que é resistência. É uma coisa nacionalista. Resistência à existência de Israel. Entendi. Eu sempre falo isso. É resistência à existência. E isso não é um problema territorial, é um problema conceitual. Sim. A gente falou disso na primeira vez. A gente falou isso na primeira vez. Então eu acho que tudo que, vamos colocar, os meios justificam os fins. A gente vê aqui no Brasil, pessoas que são pró-palestinas, que apoiam os palestinos, mas que, na sua ignorância ou no seu racismo contra os judeus, apoiam as ações do Hamas, porque o Hamas está lutando contra Israel. Entendi. Você justifica os meios, se matou mulher, se estuprou criança, se sequestrou civil, idoso e tal, porque é a luta contra o que eles chamam de a ilegalidade conceitual da existência de um lar nacional do povo judeu naquela região. E isso, eu acho que faz com que as pessoas apoiem o Hamas. Eles apoiam o Hamas porque eles acham que o Hamas justifica os meios... Fecha o olho para o que está sendo feito, mas gosta da ideologia... Porque está matando os judeus, porque está matando soldados, porque está matando civis. Entendi. Porque tá cumprindo o papel de ser resistência.
Sensacional. Que, na minha opinião, é um beco sem saída. Claro, né? É um beco sem saída. Israel não vai deixar de existir. Exato. Israel é um país bastante forte hoje em dia, onde ele não usa toda a força que tem, nem nessa guerra, nem contra o Hezbollah no Líbano. A gente está falando de uma força muito sofisticada, pontual, baseada em inteligência, em precisão. Quer queira, quer não, há muita precisão. Sim. Às vezes é difícil de ver isso, mas se a gente comparar com a guerra do Iraque, com a guerra do Irã, do Irã-Iraque, com a guerra dos Estados Unidos no Iraque, com a guerra no Afeganistão, você vai ver que a densidade demográfica vis-à-vis o número de pessoas que morreram na guerra contra o terrorismo é uma taxa infinitamente menor em Gaza, Concordo. por mais que haja, infelizmente, esse número de mortos, com as guerras no Iêmen, que morreram 400 mil, na Síria morreram 500 mil. Vai existir sempre Israel. Talvez esse conflito ele vai sempre, tipo, que nem você falou, cada vez que muda um presidente, a geopolítica dá uma mexida, tem uma questão ali. Aí agora Mas só um ponto só que é importante. A política americana é uma política muito baseada numa tradição diplomática onde democratas e republicanos têm valores. A ligação com Israel ela é uma ligação histórica, ela é indestrutível, ela não tem a ver apenas com o interesse do Trump com o Netanyahu. As pessoas acham que é uma coisa pessoal. Tipo Milley e Trump. Ela não é pessoal. Você teve uma relação dos Estados Unidos com Israel sendo controlado pela esquerda israelense, pela direita israelense. E vice-versa. E a vice-versa. E democratas... É que nunca vai ter um radical nos Estados Unidos, né? Vai ser sempre um democrata, um republicano, que tem uma relação muito boa. É que tem gente que acha que o Trump ele rompeu essa barreira e que ele é um radical. De novo, eu acho que há um populismo em geral no mundo. Concordo. De ambos os lados. Sim. Há uma polarização política de ambos os lados. Ambos os lados. É impressionante. Você sai e vai para uma festa e tira foto com um empresário ou uma empresária. Esse empresário apoiou tal presidente, esse empresário apoiou tal presidente, esse empresário fez tal coisa. Eu não vou citar nomes. Né? E aí não adianta. O meu tema é falar sobre Israel, conversar com todo mundo que esteja disposto a conversar com a gente. A gente já falou disso, foi inclusive incrível a nossa entrevista. Você virou você falou que por você receberia muito tranquilamente uma menina da Palestina para bater papo, então você não tá nessa questão do radicalismo. Onde eu chegar o mundo ele vai mudando, né, a geopolítica, teve a guerra e tal. Agora a tônica é China, né, a China talvez a próxima civilização, não próxima, né, porque já foi anteriormente, pode ser também a próxima no sentido de, eu ia falar única, né, mas é a próxima porque... Está crescendo muito, tem uma guerra ideológica, digamos, com os Estados Unidos. A China tem apoio nessa questão Israel-Palestina? Eles se manifestam nisso? Eu não tenho nenhuma noção. A China, ela faz parte dos países não alinhados. Né? Tá. E a China, ela tem um rival que é os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos defendem, eles vão... Mais ou menos... você tem medidas que você pode fazer para trazer a China para perto e afastar a China. A China não tem ideologia relacionada à Rússia e Estados Unidos. É óbvio que o sistema chinês propicia para a China parecer aos nossos olhos mais próximo da Rússia. São dois regimes autoritários. A China tem um partido comunista, que a única coisa que sobrou do comunismo na China é o partido. Que é o que comanda hoje. É o formato. O formato é um partido só, não pode falar mal do partido, não pode ter protesto político, não há liberdade de imprensa, não há liberdades individuais. Existe muita coisa que ficou resquícios do comunismo, mas, em suma, não há uma não liberdade econômica na China, ou seja, há muitos bilionários na China. É óbvio que você tem restrições, não é um país livre que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos. Mas, assim, a China... ela não tem interesse de ter um papel geopolítico internacional que nem os Estados Unidos têm. Isso é um ponto. Ela não tem esse interesse. Ela também não tem interesse de mandar soldados chineses e forças militares para protegerem outros países de terceiros. Que é a cara dos Estados Unidos. Que é a cara dos Estados Unidos, eventualmente... Inglaterra. A Inglaterra lá atrás e tal. Ela não tem esse interesse, ela nunca teve esse interesse. Ou seja, desculpa te interromper, não existe a chance do Brasil ser dominado pela China? Militarmente? Não.
As pessoas têm uma questão... A não ser que mude a doutrina chinesa. Mas nesse momento a China não tem interesse em ninguém a não ser nela. A China nunca teve histórico de mandar soldados ou porta-aviões ou aviões para nenhum lugar do mundo, a não ser para proteger o mainland da China, né? O país do meio, que é China em chinês, né? País do meio. E aí é diferente a questão com o Taiwan, porque realmente o Taiwan é considerado pelos chineses parte da China, são dissidentes chineses que foram para lá há tantos anos, chegaram lá, fizeram esse país. E tem gente que considera Taiwan independente. E muita gente não considera Taiwan um país ainda propriamente independente, porque não querem se indispor com a China. Que a China pode invadir o Taiwan? Pode. Isso pode acontecer nos próximos anos? Pode. Eu acho é de interesse chinês iniciar esse conflito e se indispor com boa parte do planeta, porque, por um outro lado, a China ela preza por estabilidade econômica. A China cresceu tanto e se transformou nesse país, porque antigamente, quando a gente era criança, tudo que era made in China era porcaria. É verdade. Hoje não é. Hoje você tem uma fábrica de alta tecnologia, de celular, de até coisas os carros, né? Os carros chineses eram uma merda, verdade. Então hoje, o que a China preza? Por uma... Quanto mais estabilidade de guerras e econômica tiver no mundo, mais a China cresce. Mais a China cresce, mais ela consegue investir nela mesma, mais ela prospera. Uma invasão de um território vai desgastar a China internacionalmente. Ok. E isso é um problema para o seu objetivo até mesmo uma invasão... proteção, assim, tipo, não, você só está ajudando. Que é uma coisa que os Estados Unidos acabam meio fazendo. Escuta, a Taiwan tem armas, eles vão lutar de volta, vai morrer gente. Entendi, já não é de interesse. Você está falando de um... Taiwan, na teoria, é um país livre. Sim. Você tem jornalistas em Taiwan, vai ter gente cobrindo o conflito, não tem como fazer isso nas escondidas. Vai sair para tudo que é lugar. Exatamente. Mas assim, então, voltando na questão Palestina, Israel e China... A China, então, pelo que eu estou entendendo... A China é pró-Palestina. Mas ela é neutra. Mas no que diz respeito à solução do conflito, ela é a favor de 2 estados, que é a posição do planeta, da maior parte dos países do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Inclusive dos Estados Unidos com o presidente... Quer dizer, até a China, que é pró-Palestina, é a favor da não extinção de Israel, que é o radical... Todos os países, tirando o Irã... Sim. São a favor da solução de 2 estados. Tá. Eu não consigo lembrar agora... É o Irã e e o Hamas que são contra. O Irã, você vai falar, o que a Coreia do Norte pensa? Mas o que importa o que a Coreia do Norte pensa? O que Cuba pensa? Mas o que importa o que Cuba pensa? Ninguém está prestando atenção no que Cuba está falando. Sim. O regime cubano, não é nem Cuba. Não são os cubanos, é o regime cubano. A liderança. Então, assim, estamos falando de a gigantesca maior parte do planeta e dos países do mundo apoiam, independentemente de eles serem simpáticos a uns, simpáticos a outros, eles apoiam essa solução, que é a solução que se iniciou em Oslo, em 93, e ainda não chegou ao fim, né? Aliás, isso é muito importante para as pessoas que falam que Oslo falhou, ela não falhou. Ela só não chegou ao fim. Ela só não chegou ao fim. Se ela tivesse falhado, não existiria a autoridade palestina. E qual que é o fim? O fim seria o que a gente chama de fim do conflito, fim de todas as demandas, o conflito terminou, existiu uma divisão clara do território, se é que isso é possível. Não tem mais crescimento de nenhum dos lados. É que muita gente fala hoje em dia que isso é irreal hoje em dia, porque você não tem nem para quem dá o território, para cuidar. Quem vai cuidar do território? Quem vai proteger a população civil palestina de um golpe interno? Quem vai gerenciar os ministérios? Quem vai gerenciar as fronteiras? Você tem um processo de state building que os palestinos precisam fazer, que eles não fizeram. Eles podiam ter feito, sim, mas eles não fizeram. E para que haja uma paz, precisa ter confiança. E para ter confiança, precisa ter instituições. Sem instituições, você não tem confiança. E sem confiança, não tem paz. Não adianta nada assinar um papel, se o papel não vale nada depois de um mês. O cara vai ter que guerrear. O que adiantaria, por exemplo, você ter uma Síria fazendo a paz com Israel, se um mês depois o governo da Síria caiu e não vale nada agora o que ele assinou? É igual você falou, né? Tiveram um acordo e já voltou a então, para Israel, isso é uma questão de segurança nacional. Sim. Agora, a China tem uma proposição, 2 estados. Ela, obviamente, apoia os palestinos, faz discursos muito mais propícios, que agradam mais os ouvidos palestinos. Mas, se você pegar os extremos, os discursos da China não agradam ninguém. Então, mas não existe chance do Hamas estar sendo beneficiado por algum país nesse momento? Pelo Irã. Mas assim, digo assim, sem ser o Irã. Pelo assim, Catar. Ah, tá.
né? Tá. Pelo Irã, pelo eles Catar, conseguem ter armas... Pela Coreia do Norte. Eles conseguem ter... Quer dizer, o meu primeiro papo com você prévio... Eu segurei uma ogiva? Não, eu segurei alguma arma, não sei se era um morteiro do Hamas, em uma base militar israelense, isso foi retirado de Gaza, né? Como armas de guerra que foram deixadas para trás de terroristas que foram mortos. Eu segurei uma arma feita na Coreia do Norte. Então, porque assim, qual que foi o primeiro papo que a gente teve aqui antes de gravar? Falei, pô, e aí, vai acabar o mundo? A gente tava brincando e tal. Que é o medo de todo mundo. Mas é que tá, é um medo que cada geração, meus pais falavam nos anos 90, do que vai dar merda, né? Que na época era Iraque, agora a gente já tá trazendo aí um pouco do Taiwan, que não era, né, comentada e tal. Nessa condição que você tá vendo, né, nessa situação, existe uma possibilidade, já que agora a tecnologia, a informação está cada vez mais avançada, existe uma possibilidade do mundo acabar? Não. Eu vou explicar, mas eu queria completar uma coisa da China. A China, por exemplo, tem uma relação pró-Palestina, mas ela tem uma relação econômica muito profunda com Israel. É verdade. A China tem investimentos em Israel, a China construiu túneis em Israel, a China é dona de parte do porto de Haifa, parte do porto de Ashdod, que são os dois grandes portos. A China está bem diplomática nessa questão. Então, assim, né? A China, ela fala uma coisa na parte diplomática, Sim. Só que ela tem os interesses dela. Sim. Tem muita empresa israelense na China, tem muita empresa chinesa. E a relação Israel e Estados Unidos, por conta desse tarifaço, por exemplo, Israel reduziu. Obviamente que Israel foi um dos primeiros países a falar vamos igualar, porque é de interesse de Israel. Só que Israel é um país pequeno. Israel importa coisa dos Estados Unidos. Importa coisa do mundo inteiro. Não tem problema nenhum. Israel exporta muito para os Estados Unidos. Né? Muito mais do que importa. Né? Porque é um produto de valor agregado. Israel... Então eu entendo que Israel fez uma medida porque é obrigatório. E outra coisa também, tem uma questão diplomática aqui também. Eu vou falar da tecnologia, mas dar um exemplo só sobre isso. Quando teve o Covid... Nos primeiros meses, quando teve os fechamentos dos espaços aéreos, Israel teve que fechar o espaço aéreo para vários países. Fechou para um, fechou para outro, fechou para outro. E aí Israel precisou fechar o espaço aéreo para os Estados Unidos. Só que ninguém tinha fechado o espaço aéreo para os Estados Unidos. Se Israel fosse o primeiro país a falar, vamos anunciar aqui que fechamos o espaço aéreo para os Estados Unidos, Israel seria o pioneiro. Queria criar uma onda de países fechando para os Estados Unidos. Israel não ia fazer isso. Então o que Israel fez? Fechou para o resto do mundo. Para não dar, entendi. Fechou tudo. Para não falar, fechamos para os Estados Unidos. Tem uma diplomacia gigante. Exato, ali. Né? Israel, o meu receio é, tipo assim, se Israel ele vai entrar, tipo assim, sempre como um aliado americano ou ele está muito independente nessa questão. Essa é a minha pergunta, assim. Pelos Estados Unidos terem sempre beneficiado de alguma maneira o Israel ele sempre entra como aliado ou ele tem questões que são divergentes aos Estados Unidos? Existem questões que são divergentes, mas a conversa com os americanos é muito profunda, em vários níveis, existe muita confiança, mas obviamente que existem divergências. Tá. Existem divergências. Já existiu muitas divergências. Já. Tem uma coisa de independência litúrgica na coisa. Um dos grandes exemplos disso é a conversa do Kissinger, que foi ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, foi o secretário de Estado, durante a Guerra de Yom Kippur, em 73, com a Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel. E a Golda Meir falou para o Kissinger assim, Israel meio que fez um cerco a uma parte do exército egípcio, que invadiu o deserto do Sinai, onde estava Israel. Israel cortou essa divisão, deu a volta e cortou. E eles ficaram presos nessa península. 40 mil soldados. Se Israel cortou a linha de supply deles. Sim. Eles iam morrer de fome e de sede, depois de uma semana. Então, a negociação de Israel foi, eles estão presos, 40 mil pessoas, a gente não vai, eu poderia agora bombardear todo mundo e matar todo mundo, a Golda Meir falou. Eu não vou fazer isso, mas estou disposta a fazer isso se eles não chegarem no cessar-fogo. E o cessar-fogo é sobre as nossas condições. E eles vão negociar uma paz, depois do cessar-fogo, com Israel. Não com a entidade sionista, como eles gostam de chamar, para fim de ofender o Estado mesmo. O Estado mesmo. E aí ela meio que bateu o telefone na cara do Kissinger. Ele falou, olha, você avise o Nasser, o Sadat, desculpa,
que foi o presidente do Egito, vocês avisem o Sadat que eu vou criar um exército de órfãos e viúvas, se eles não aceitarem as nossas condições. E bateu o telefone. Isso era uma primeira-ministra de esquerda em Israel, tá? Sim. Não, ou seja, tem essa questão também então, divergiu. Independente, né? Aí a minha pergunta que eu falei anterior foi... Tecnologia. O mundo vai acabar. Vamos pro sensacionalismo de corte. Não, brincadeira, mas assim... Eu tô torcendo pra acabar. Não. Que eu descobri no episódio anterior lá, de finanças, que a gente não vai ter aposentadoria. Então vai acabar. Se eu entendi que você quer dizer que o mundo acabar significa a morte de 8 bilhões de pessoas... Apertar botõezinhos que dá ruim. Não, eu não acho que o mundo vai acabar. Mas o mundo moderno pode ser que acabe eu também não acho se transforme. Eu também não acho que o mundo moderno vai acabar. O que eu acho, sim, que a gente precisa tomar cuidado é que as pessoas acham que as conquistas, liberdades e avanços e progressos que a humanidade fez nos últimos 300 anos são indestrutíveis. E elas não são indestrutíveis, elas são destrutíveis. A democracia em vários países pode acabar? Pode. Os direitos humanos em vários países pode acabar? Pode. Liberdades individuais conquistadas arduamente nos últimos anos podem acabar? Podem. Pode haver uma grande recessão mundial econômica? Pode. Tudo isso pode acontecer. Porque todos esses avanços, essas coisas, foram criações nossas. Sim. Da humanidade. E a humanidade, da forma que ela criou isso, ela pode destruir isso. Então, sim, a gente está vivendo uma era de polarização política, tem uma série de coisas erradas acontecendo no mundo, né? Você tem uma ideologia que está aí em algumas pessoas, aonde a liberdade de expressão ela é completamente limitada a ponto de a pessoa sair com uma bandeira nazista na rua. A incitação ao ódio, ela passa... Você pode perguntar para qualquer psicólogo, inclusive, ela passa primeiro por palavras. Palavras criam crenças, crenças criam ações, ações criam padrões. O Holocausto não começou na Alemanha com a câmara de gás e uma... Foi crescendo. Foi crescendo. Começa primeiro com é o discurso, primeiro isso aqui, depois isso aquilo ali e tal. Então, eu acho que a sociedade do mundo livre precisa tomar cuidado de proteger a própria democracia, esses valores. A própria liberdade. Esses valores eles foram conquistados, eles precisam ser defendidos e às vezes precisam ser defendidos com força. Eles precisam ser defendidos com forças. Existe uma grande diferença entre ser um pacifista e ser uma pessoa que apoia a não violência. Vamos lá. Entendi. O pacifista é um cara que se propõe que acredita que é possível existir uma paz mundial. Não. É o John Lennon. John Lennon é um pacifista. Não, existem forças, existem grupos, existem ideologias que não vão aceitar isso, são intolerantes. É a mesma coisa que você fala assim, a ideia de você ser um pacifista, e eu acho que isso é muito bonito no campo das ideias. Sim, na romantização. Mas é a mesma coisa que você fala assim, bom, um pacifista teria que acreditar que exista um mundo sem estupradores. Exato, é isso que eu ia falar. Não existe. O pacifista tem que acreditar que existe um mundo sem canibalismo. Sim. Não tem como. Para se proteger de canibalismo, você precisa ser um pouco radical. Você precisa ser violento. Violento, não radical. Você vai convidar um canibal para ir comer com você no restaurante? Não dá para ser pacifista. Não dá para ser diplomático. Você vai virar sobremesa. Não dá para ser diplomático com um canibal. Então, exatamente. Então, você não pode ser tolerante com intolerante. Esse é o paradoxo da tolerância do Popper. Né? Exatamente. Então, eu acho que o mundo que a gente vive hoje está numa encruzilhada. Você tem organizações multilaterais sendo controladas por países ditatoriais, a ONU ou as agências da ONU. Você tem a maior parte dos países da ONU que votam lá, em sua gigantesca maioria das suas agências, são não democracias votando. Sim. E isso é uma tática. Na hora que o Irã está julgando os outros países no Conselho de Direitos Humanos sobre o direito da mulher, o Irã está julgando a Bélgica como a Bélgica está tratando as mulheres.
Em vez da Bélgica julgar o Irã como ela está tratando as mulheres. Mas é isso que está acontecendo agora em Genebra, que é onde fica o Conselho de Direitos Humanos. E aí as pessoas esqueceram dos valores que o mundo livre criou, entendeu? E esses valores estão sob ameaça. Se a gente deixar as coisas como estão e a gente não fizer nada, a gente vai acabar perdendo esse mundo do jeito que a gente conhece. Aquela coisa, o mundo moderno vai acabar, né? Ele vai para um outro mundo que a gente não sabe o que vai ser. O mundo contemporâneo, exatamente. Eu peguei aqui uma coisa legal pra gente bater um papo, previsões. Assim, embora, obviamente, previsões são... Aqui não é a mãe de Iná que está conversando, são... através de fatos, a gente pode, né, ter uma breve noção. Eu lembrei de uma coisa importante, antes de começar com as previsões. Exatamente sobre o mundo acabar. O motivo pelo qual você tem uma polarização política no mundo é por causa desses movimentos. As pessoas votam, muitas vezes, hoje, porque elas têm medo de que aconteça alguma coisa muito ruim se o outro candidato for eleito. Por causa tem uma coisa de conservadorismo da sua crença, né? Por isso que o pessoal fala, o outro é conservador. Todo mundo, no fundo, acaba sendo conservador da sua própria crença. Você pode ser liberal ali no progresso de alguma coisa, mas você é conservador. E o medo. Se votar nesse vai acabar a democracia, se votar nesse vai virar comunista, se votar nesse vai ter guerra mundial, se votar nesse vai acabar. Então eles conseguiram, né? Porque é importante para esses caras terem... E eles se retroalimentam. Retroalimentam. Se você não tiver medo, esses caras não ganham. Porque se for uma coisa meio... Qualquer um que tiver lá, foda-se. Agora, existem coisas sim que são importantes, mas é do governante a responsabilidade de tentar transparecer segurança para a população. E não é o que acontece. Eu estava vendo uma pesquisa, né, que fala exatamente isso, né? As últimas 2 eleições brasileiras, para a gente citar Brasil, foram 2 eleições que foram vencidas pelo ódio, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles ganharam baseado em vou votar no Bolsonaro para acabar com isso que está aí. Ou seja, o objetivo não estamos votando nesse cara porque ele vai melhorar o país, é porque senão esse daqui volta. E o Lula é a mesma coisa, o Lula entra porque, Bolsonaro não dá mais. Então você não tá votando por uma causa, vamos acabar com a inflação, vamos nos proteger. Não é uma discussão lógica baseada em algo concreto. Isso. É que, na verdade, ela sim existe, e aí a gente vai ter que fazer uma divisão importante que um jornalista israelense fez lá em Israel, mas vale para cá também, que é a diferença entre você tem a extrema-direita e você tem a extrema-esquerda. Normalmente, a extrema-direita e a extrema-esquerda são pessoas que votam por ideologia. Sim. E não por pragmatismo. Isso. Então você tem a direita razoável e a esquerda razoável. Você tem a direita ideológica e a esquerda ideológica. E dentro da esquerda ideológica você tem a extrema esquerda, e dentro da direita ideológica você tem a extrema direita. Sim. Existem votos em ambas as partes que fazem parte do campo moderado, que eventualmente esse campo daqui, que é o razoável e o pragmático, conversaria com esse lado daqui, que é razoável e pragmático. O problema é que esse lado daqui, que é o radical, não conversa com o pragmático desse lado e vice-versa. Então fica num algoritmo. Exatamente. E aí você não vai ter... Não, e aí você tem eleições com 2 milhões de diferença, 1 milhão de diferença. Que puta merda. Logo, sempre uma tendência de guerra civil. Não, guerra civil, você precisa de outras coisas. Não existe essa chance de acontecer. Aonde? Sei lá, vamos botar o próprio Brasil, que tem uma direita e uma esquerda tão... acho que agora deu uma diminuída, né? Agora guerra civil, você tem que ter já... Vou dar o exemplo do Líbano. Você tem que ter um sectarismo muito grande, você tem que ter já armas e grupos paramilitares divididos. Sim, concordo. É um território muito pequeno onde teve guerra civil. Sim. Tem que ter um objetivo muito claro. Mas os Estados Unidos teve uma guerra civil gigantesca. Mas há 250 anos Guerra da Secessão, né? Não foi? Acho que foi. A guerra civil ou a secessão? A recessão foi em 29. Não, Guerra da Secessão. Não, isso faz 300 anos. Faz 300 anos. Não tem como isso ser possível hoje. É que muita gente acredita que guerra é aquela coisa de você ir lá dar tiro nas pessoas, né?
A guerra hoje precisa ser guerra de dado, guerra de informação. Isso sem dúvida. E as pessoas passaram a se odiar, né? Esse é o problema. Já tá tendo uma guerra. A polarização política fez as pessoas a se odiarem, não conversarem. É que a pessoa fica nessa coisa de que guerra parece que aquele cara vai de soldado dar tiro, mas o fato de você estar boicotando a ideologia do outro já é o início de uma guerra, né? Enfim, as previsões que eu queria trazer é o seguinte, vamos lá. O que você está sentindo nessa questão? Vou até sair de outro país para a gente não ficar só nesse. A gente teve, o Trump ganhou e teve aquele papo maravilhoso dele com o Zelensky, né? Que foi aquela coisa de ajuda, né? Do Zelensky que está pedindo de alguma maneira uma contribuição, porque ele não consegue lidar sozinho, né, com uma guerra contra a Rússia. Putin está chegando, ele está ali assustado e tal, e o Trump falou, não vou ajudar mais. Isso para um cara da Ucrânia, assim, isso que eu queria entender, assim, como funciona. Tem uma coisa de, por que você está ajudando Israel e não está me ajudando? Você tem, sei lá... Eles deram 10 vezes mais ajuda para a Ucrânia do que deram para Israel. Mas querendo ou não, o cara falou, agora você vai me tirar todas as ajudas? O que isso pode acabar influenciando? São duas coisas. Primeiro, o que a gente viu naquela cena, na Casa Branca, é uma aula do que não fazer como líder de um país. Estava caindo. Os dois erraram, só que você está visitando a Casa Branca. Os dois erraram. Sim. Na minha opinião, obviamente que o Trump foi Trump, e tem aquela coisa mais agressiva e tudo mais, mas o Zelensky deveria ter calculado melhor a forma como ele estava falando. Eu acho que ele não calculou. Ele está falando com o Trump é daquele jeito. Ele fala, não, porque vocês também vão sentir. O Trump não pode levar isso. Ele fala, foi ali que dá merda, né? Foi aí que começou. Ele falou, que sentir? Não vou sentir nada. O que eu vou sentir? Eu não vou sentir nada. Ele não pode deixar... Ele é o presidente dos Estados Unidos. Não é o que eu vou sentir. Eu acho que também tem uma visão americana na minha opinião, um pouco pragmática. As pessoas não gostam de pensar isso. A Rússia errou. A Rússia está errada. A Rússia não resolveu isso da melhor forma possível. A Rússia pode até ter argumentos plausíveis para ela se sentir que ela deveria estar... que o acordo da OTAN deveria não abrir novos países, de que não colocarem bombas estratégicas e táticas nas fronteiras com a Rússia, ela se sente vulnerável, tudo bem, não se resolve isso invadindo a Crimeia, invadindo, e nem muito menos a forma como a guerra se deu, sequestrando crianças ucranianas, levando para a Rússia, atacando Kiev, lugares civis e tudo mais. Dito isso, você está falando de uma segunda maior potência militar nuclear do planeta. Você está falando de uma ditadura. Você está falando de um país autocrata que invadiu 2 regiões. Você vai mandar lá soldados para libertar essas 2 regiões? E aí vem aquela famosa frase, você quer estar certo ou você quer resolver? As pessoas que ficam insistindo de que essa guerra tem que durar para sempre, até a Rússia recuar, eu não vejo, pelo menos eu não vejo... Porque você tem um empecilho aqui. A OTAN mandar soldados, qualquer país da OTAN que mandar soldados para lá, e a Rússia retalhar nesse país, vai ativar o artigo da OTAN de que um ataque é um ataque a todos. Aí vira uma guerra mundial. Porque na hora que entra... inglês para ajudar... Se a Itália mandar gente para lá e eles retrucam na Itália... Aí a Itália vai ser... É uma guerra da Itália. Aí não é uma guerra da Itália, é uma guerra da OTAN. É. E aí vai entrar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tropas no mundo porque a Itália está sendo representada pela OTAN, né, teoricamente. Ela não é Itália, ali ela é a OTAN. Exato. Então, e você tem uma série de regras. Então, assim, o que eu acho que, na minha opinião, a administração americana tem, que o Biden não ia conseguir fazer pela forma como ele falou durante a guerra. Durante a guerra, quando ela começou, foi sempre apoio, 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 apoio. O Putin é um assassino e é isso e aquilo. Você não vai chegar num acordo nenhum desse jeito. Ele está errado? Ele não está errado. Ele fez uma escolha. Sim. Vou apoiar 100% a Ucrânia. Ele quis estar certo. Bandeira da Ucrânia. Ele estava certo naquele momento. Ele quis estar certo, ele não quis resolver. Ele quis estar certo e ele quis dar o apoio e é isso que faz parte dos valores do que ele acreditava que tinha que ser feito naquele momento, da mesma forma que ele fez com Israel. Sim. Quando teve o 7 de outubro. Só que passou um tempo e você tem um beco sem saída. A Ucrânia precisa da ajuda americana, precisa da grana, precisa das armas. Está morrendo gente de ambos os lados.
Você não vai ganhar a guerra da Rússia. Você pode, no máximo, ficar sobrevivendo por mais 5 anos, mais 10 anos. Qual o ponto? Sim. Então, assim, dá para fazer um acordo? Dá. Você vai sair perdendo desse acordo? Vai. Um pouco. A Rússia vai ganhar tudo o que ela gostaria? Não. Você vai negociar uma coisa meio termo? Vai. Você consegue fazer um acordo para que isso não volte a acontecer daqui a 10 anos? Eventualmente. Daqui a 10 anos o Putin não está lá. Então, o mundo precisa encontrar uma forma de ser uma... eu falo sempre na stand-up, a gente precisa ser esponja. Eu não estou falando de ser esponja, recebe tudo que você... Recebe a porrada e não faz nada. Não, sim. Faz, reage, luta a guerra. Se a Ucrânia baixar as armas, a Ucrânia deixa de existir. Se Israel baixar as armas, Israel deixa de existir. Mas você tem que tentar chegar numa solução para que a guerra termine eventualmente. Você não vai ganhar uma guerra da Rússia. Não vai. Tá. A gente não está... Em 1980, quando a Rússia invade, a União Soviética invade o Afeganistão, quem estava lutando a guerra contra os soviéticos eram os mujahidins, eram os afegãos. Os Estados Unidos mandou arma, mas não foi os Estados Unidos que lutou a guerra. Eles ficaram, desistiram e foram embora. Mas é complicado. Durou 9 anos a guerra. Faz total sentido o que você está falando. 9 anos sim, a guerra. Sim. 9. O que gastou-se nisso? 9. Aqui vai... E o Afeganistão, ninguém se importa, infelizmente, com o Afeganistão. A gente está falando daqui, a gente tá falando da Europa, a gente está falando da Ucrânia, o maior país da Europa. Gás, Alemanha do lado e tal. Você tem outros interesses. Você vai deixar esse negócio durar 9 anos? Começou em 21. Vai acabar em 30? Mais 5 anos? Mais 5 anos disso. Então a previsão... Eu acho que o Trump, acho que a visão americana faz alguma coisa para acabar. Então a previsão, assim, embora eu vou tirar da tua resposta, porque é muito escroto isso daí que eu poderia fazer. Mas uma previsão nossa de achismos essa guerra vai acabar. Porque ela precisa acabar. Eu acho que ela vai acabar, e eu acho, com certeza ela precisa acabar, porque... Eles até falam disso, né? É importante acabar, e eu acho que ela precisa acabar com uma negociação que seja o mais justa possível pro lado ucraniano, porque o lado ucraniano está saindo perdendo. Já está perdendo, né? Exatamente. Entendi. Então vai acabar... E de alguma forma, e assim, aqui, de novo, pensando com pragmatismo e realismo, precisa ser feito alguma coisa para trazer os russos para não se sentirem que existe um perigo em relação a uma relação saudável com o Ocidente. Quanto mais os russos acharem que tem um perigo, mais eles vão ficar assim com a OTAN. Quanto menos eles acharem que tem perigo, mais tranquilos eles vão ficar. O lado europeu está do lado da Ucrânia. Obviamente. Por medo dessa coisa da Rússia acabar virando, né, pelo que eu entendo, assim, tipo, se uma Rússia dessas ataca, a Rússia do tamanho que tem, ela pode russializar toda a Europa, só para falar um termo meio... mas a Rússia tem uma economia... Nada perto do... 1,8 trilhões, a China é 14, os Estados Unidos é 28. Mas a China está apoiando a Rússia nesse momento? A China tem uma parceria estratégica com a Rússia. A Rússia não consegue vender gás, está vendendo gás para a China, etc. Mas tem toda uma questão da moeda e tudo mais, que eles conseguem não usar o código SWIFT, eles usam o que seria a SWIFT, seria a transferência internacional através do código chinês e tudo mais, a não dolarização da moeda, eles trocam os rupees russos com o ien, com a moeda chinesa, mas ainda assim eu acho que é de interesse de todos que a guerra termine. Agora, a guerra precisa terminar em condições, e de novo, você falando assim, o mundo vai acabar, as pessoas precisam entender, eu acho que os países precisam começar a entender qual é qual o futuro que eles querem. Você vai continuar expandindo a OTAN ad eterno? Por que a OTAN continua expandindo se a União Soviética caiu? Sim. Qual o motivo? E aqui eu não estou protegendo o lado russo, estou fazendo perguntas que não têm resposta. Sim, achei bom isso daí. São perguntas que você precisa entender. Tem o Acordo de Varsóvia, que é a mesma coisa que a OTAN do outro lado. A União Soviética deixou de existir, a Rússia era um país capenga em 1991, 92. Boris Yeltsin era um bêbado que só bebia vodka. Sim. E nisso foi crescendo. E aí, nisso, a OTAN, em vez de falar, beleza, vamos reestruturar aqui, eles continuaram crescendo.
Eu não estou indo contra a ideia da OTAN. Eu sou ocidental e vivo numa democracia. Por mim, que se todo mundo entrasse para a OTAN, não ia ter guerra mais, imagina. Claro, concordo. Porque se todo mundo entrar para a OTAN é uma coisa só. E aí ninguém tem como atacar ninguém. Ela organiza isso daí. É isso mesmo. Tá. Aí você tá pegando a Sou anti-OTAN. Eu só acho que eu acho que tem que encontrar forma. Eu sou apaixonado por uma frase do Uri Levin, que fundou o Waze, que é um israelense. Ele tem uma camiseta que tá escrito assim: se apaixone pelo problema, não pela solução. Boa frase. Foi assim que ele criou o Waze, porque o maior problema é trânsito. Decisões fáceis são fáceis, decisões difíceis são difíceis. Acabou, sim. Isso é a vida. O mundo não é um lugar fácil, não é um lugar justo. Existem injustiças. Você vai ter que se lidar com os problemas. É aquela coisa assim, qual o problema que eu quero me importar, né? Tipo, qual briga que eu quero lutar? Todas você vai virar um combativo maluco, né? Essa daqui eu posso ser mais diplomático, essa daqui eu posso ser mais agressivo. Faz sentido. Fala. Previsões. Aí eu vou falar. Então temos aqui Ucrânia, já entendi. China e Estados Unidos. A gente, só para passar aqui o contexto, a gente está gravando aqui num período que existiu o tarifaço, que é o momento que o Trump chega para todos os países e fala, ó, se você está cobrando 13%, eu também vou cobrar 13%. Por aí a gente vai equilibrar. Beleza? A China, nesse momento, ela olhou e falou, tá, então eu vou cobrar mais caro de você. E os Estados Unidos falou, então eu vou cobrar mais caro ainda. Tá uma disputa... Aí a China aumentou, os Estados Unidos aumentou, eles aumentaram e os Estados Unidos aumentou. Isso. Aí tá em 125%. Tá em 125%. Escalou muito. Aí os Estados Unidos pegou e falou, o resto do planeta hold 90 dias ou 30 dias, não sei quanto, 10%. E aqui, agora briga com a China. Eu acho que vai ter um acordo. Que é aquela forma do Trump de negociar. Ele vai para cima e depois vai para o meio. Tá. Esse acordo vai ser positivo e vai ficar tranquilo e todo mundo vai se divertir e os Estados Unidos vai voltar a comprar na Shopee, ou isso vai gerar um impasse ali? Previsões. Eu acho que não vai ficar tudo o máximo, mas eu acho que vai se chegar no meio termo. Mas como o mercado vai responder a isso, eu não tenho a mínima ideia. Porque se eu soubesse, eu estava colocando dinheiro lá. Pois é, porque é bom pro Brasil. Mas a posição do Brasil que estava privilegiada ainda está incerta. Porque a gente não sabe qual vai ser a decisão dele em relação ao Brasil. Do Trump? É. Porque se a gente fica... Tá bom, então vou exportar para a China. Trump fala, então agora tem uma tarifa de 200% pro Brasil. Ele pode fazer isso. A gente compete com os Estados Unidos pelo mercado chinês. Exato. Senão a China fazendo um acordo com os Estados Unidos, eventualmente pode prejudicar as exportações brasileiras. Depende do quê? Depende de como ele reagir. Exatamente. Não dá para saber exatamente. Tá. Mas eu quero acreditar que vai ser trabalhado alguma coisa para apaziguar a situação. Mas é que o Trump faz ele joga, bagunça, ferve a panela, tudo fica pulando, fica um caos total. Todo mundo fala disso. Todo mundo fica falando disso. Não param de falar disso. Todos os jornais, todas as redes sociais, as páginas. Que é o que ele gosta, né? Ele gosta, óbvio. É o centro das atenções o tempo todo. Fica um burbulinho o tempo todo. Trrr, e aí as coisas começam a acalmar. Aí vai vir outra coisa. Pode apostar. Tipo? Não sei. Vai vir outra coisa. Ele já falou do Golfo do México. É verdade. Trocou pro Golfo da América. Aí depois ele falou da Groenlândia. Verdade. Aí depois falou da faixa de Gaza. Sim. Aí depois agora o tarifado. Vai vir outra coisa. Isso em 3 meses, né? E aí outro dia ele fez notícia porque ele cancelou, eu nem sabia que existia, um dispositivo no chuveiro nos Estados Unidos que limita o jato d'água para não sair muita água forte. Sim. É soldado isso no chuveiro, é proibido. Ele tirou isso. Sim. Ele cancelou, ele falou, não consigo tomar banho. Esses dias ele falou também um negócio que ele ia tirar atleta trans, né? Ele tá sempre trazendo uma pauta para todo mundo discutir. É quase como um cara que gosta do Twitter. Ele pega uma pauta para todo mundo ficar maluco e isso ele vai recorrendo. É verdade. Pode ser que seja uma coisa diplomática, pode ser uma coisa imbecil. A gente não sabe o que ele vai fazer. Trump, é uma pergunta sobre Trump. Você acha que... Eu tenho uma tese sobre Trump que eu queria trazer para você. O mundo woke, né, que é aquela coisa toda que virou uma histeria, morreu. Né? Não morreu, mas diminuiu bastante por conta
de lucros, as empresas viram que não valia a pena tal. Tem uma coisa, parece que o globalismo de alguma maneira trouxe o woke para o mundo e agora as pessoas viram os seus faturamentos, vamos tirar o woke. A minha visão... O que significa, o que você quer dizer exatamente com tirar o woke? A Disney falou que não vai mais fazer políticas de diversidade como fazia antigamente. Outras empresas também falaram, cara, a gente não vai mais ficar focando nessa coisa da diversidade, do tudo que a esquerda mais californiana estava trazendo. Falou, cara, a gente quer lucro e não precisa ficar botando toda hora essa discussão, essa pauta aqui para o nosso negócio, que o nosso negócio precisa crescer. E aí tivemos um crescimento dessa direita americana, Trump ganha, e na minha visão, esse universo woke ele vai voltar com outro branding, repaginado, porque minha visão quando você tem um presidente como o Trump, que é um cara, digamos, que mexe com os humores das pessoas, vai ter uma reação. E agora ele está mais, digamos, ativo aqui para ter mais reação. Então acredito que a gente vai voltar para esse universo woke, mas de outro... mas o que eu acho que eles erraram o ponto, né? O tom, né? O tom. Eu acho que uma coisa é você lutar por igualdade, diversidade, você pedir que exista oportunidade, enfim, as empresas, claro. ou que isso seja uma cultura implementada obrigatória nas empresas para ser, entre aspas, politicamente correto. Existem coisas que são plausíveis, necessárias, existem coisas que não são, existem coisas que são importantes, existem coisas que não são, e a partir do momento que você pega, nos Estados Unidos as coisas são meio exageradas, né? Você tem lá uma mulher, você tem vou dar um exemplo, né? Você tem uma pessoa ultra de esquerda, pode ser uma mulher, pode ser um homem, que é anti o próprio Estados Unidos, porque entende os Estados Unidos como um país imperialista na América e que expulsou os nativos e tal. E aí você tem essa pessoa é a favor de uma série de medidas progressistas, parte delas podem até fazer sentido, partes não, gritando frases anti-América e queimando a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira do Hamas no campo universitário. Tá. E o Hamas é a favor da destruição dos Estados Unidos. Sim, sim. Então, o que eu acho que a esquerda, eventualmente, ou parte dela, errou, é de que ela não consegue se afastar disso. Tá. E ela, ao mesmo tempo, fica pedindo para a direita moderada se afastar da extrema-direita. Ou ela faz pior, como aqui no Brasil algumas pessoas fazem. Ela junta tudo no mesmo bolo. Todo mundo de direita é uma extrema-direita. Todo mundo de direita é a favor da ditadura. Sim. Todo mundo de direita é a favor da desigualdade. E aí se afasta mais. Todo mundo de direita é a favor da perseguição aos direitos humanos. Mas a direita não está começando a fazer isso também? Todo mundo de esquerda é comunista, todo mundo de esquerda... mas nem todos. Tá. E nem todos. Mas é que eu acho que a direita está mais organizada do que a esquerda em muitos lugares. A direita está mais organizada. A direita está mais organizada do que a esquerda. Até porque o sistema, durante muito tempo, ficou nesse... A direita está mais organizada, e não só isso. O sistema capitalista que a gente vive de meio mercado, ele se mostrou que ele deu certo. Tanto que ele continua aí. Então eu vou te fazer uma pergunta que... E a esquerda está tentando encontrar ainda alguma forma de encontrar pautas que sejam plausíveis dentro de um sistema onde ela perdeu esse sistema. Senão você não tem uma pessoa do Partido Comunista segurando um iPhone. Claro. Então eu vou te fazer uma pergunta que é do seu interesse, né? Você como judeu, você que, é um representante, né, muito importante da comunidade. O nazismo, cada vez mais a gente sente grupos neonazistas surgindo. Né? O que eu tô vendo, assim, né? Tá tendo uma coisa do tipo, daquela coisa do resgate ao passado, né? E tem muita gente do resgate ao passado, o cara que conviveu com o avô na Alemanha, época, o cara tá frustrado com a vida dele atual, porque, sei lá, a economia não tá tão boa, tal. Bom mesmo aquela época é a ditadura deles, né? Bom mesmo aquela época, tal. E a gente tá vendo um crescimento de grupos neonazistas. Aqui no Brasil ou no mundo? No mundo. Na Europa, especificamente, assim, né? Que tem muita imigração, tal. Você vê isso como uma futura tendência dessa coisa mais... Já que a gente tá se algoritmizando, né? Cada um está indo para sua própria bolha. Exato. E qual o perigo disso? Isso é um perigo real. Tá. Isso é um perigo real. Eu não acho que aconteceu um holocausto.
do jeito que aconteceu. Eu não acho que haveria... Mas isso é um perigo real. É um perigo real para os países onde há uma tendência do aumento e está tendo esse crescimento. Extremistas. A gente pode assumir e admitir isso. Há obviamente, um problema na Europa. Primeiro que você tem... A Europa precisou e precisa de imigração, assim como os Estados Unidos. Claro. Você tem demanda, trabalho, etc, etc. 2, você tem vários tipos de imigrantes. Você tem imigrantes que se integram à sociedade, você tem imigrantes que não se integram à sociedade, você tem imigrantes moderados, tem imigrantes radicais. Sim. Aí cada país tem que tomar uma decisão e falar que tipo de gente eles querem autorizar a serem imigrantes. E isso é o país que precisa decidir. Entendeu? Então, no momento que você quer... Os valores que você busca. Se você quer ir para os Estados Unidos e você não tem o visto, sim, você precisa ir para uma entrevista. Se nessa entrevista você não mostrar residência, não mostrar um emprego e mostrar uma tendência de que você não tem dinheiro para se bancar lá, você não vai ganhar o visto. Se você mostrar que você tem residência, você tem um emprego fixo, você não tem tendência de querer trabalhar ilegal lá, você vai ganhar o visto. É a mesma coisa que a Europa precisa fazer, só que a Europa talvez não fez isso da melhor forma possível, ou países da Europa, alguns fizeram, outros não. Você vai para a Espanha, especificamente para Córdoba ou outras regiões do sul da Espanha, você tem imigração do norte da África, do Oriente Médio, que foram super integrados e estão super bem com a sociedade local. Já a França já dá um... Já você tem... E aí dentro da França você tem várias populações. Sim. Você tem a população que migrou na década de 60 e de 70 que está integrada, mas você tem aí de repente a segunda geração que não está integrada. E a terceira geração que está fazendo os protestos virando o carro da polícia. Isso é um problema. Se os países que... E aí você tem radicalização, Estado Islâmico, e aí você tem outros, não só. E aí você tem o outro lado, que é querer uma França livre de imigração, né? Anti-xenófoba. E aí você tem... França para os franceses. França para os franceses. E aí é um problema. Deutschland for Deutschland. É cair nesse lugar. Exatamente. E aí você tem um problema que assim, isso precisa ser enxergado como um problema social e você precisa e também um problema pedagógico em relação a o que é plausível de você exigir, o que é plausível de uma pessoa protestar e o que já vira xenofobia. Você não é contra o imigrante, você é contra aqueles imigrantes que são contra você. Se o cara chega no teu país, quer mudar as regras, quer fazer um monte de coisa... Outro dia eu vi um vídeo de imigrantes proibindo franceses, espanhóis de vender porco na feira. Porque a cultura dele é muçulmano. Mas e daí? Mas você está no país dele. Mas eles vendem porco há 1000 anos lá. É como se eu não pudesse... Eu não posso fumar na Bela Vista. Você não quer, vai pra tua casa. Entendeu? Tem gente que foi ver a Copa do Mundo no Catar. Não podia beber na rua. Só tinha os pontos de bebida. É a regra deles, tem que respeitar a regra deles. Se você imigrar para o Catar e virar membro dos cidadãos ou das residentes do Catar, você vai ter que respeitar as regras deles. Se você não concorda, vai embora. Só que isso é um problema que, em massa, vira um desafio. Eu percebi Porque você tem partidos políticos que já começam a querer legislar o que a gente chama de leis e regras que vão generalizar, que são regras autoritárias, que são regras arbitrárias e que podem prejudicar uma massa de pessoas que não necessariamente se enquadram a esse problema. Mas isso é um problema que precisa ser Mas isso é muito perigoso, cara, porque eu tava observando, assim, eu fui pra França recentemente, tava conversando com o Paul Cabanes também, que é francês, tal, entende bastante da coisa da geopolítica. O que tá acontecendo lá? Acho que 1/3 da população parece que é muçulmana já. Não é 1/3. São 60 milhões, 70 milhões, tem 8 milhões de muçulmanos. Mas não, acho que não é ainda 1/3, mas a projeção é que seja. A possibilidade e tal. A quando? Daqui a... não sei agora. Mas sei lá, mas em pouco tempo, em pouco período, porque eles têm muitos filhos e tal, tá imigrando bastante e tal. E aí tem uma preocupação do povo francês daquela coisa de perder a própria raiz, a própria cultura. E amanhã, sei lá, o medo do cara é, amanhã um presidente aqui pode ser um presidente muçulmano que pode abrir a porta, perdemos tudo. Você vê isso acontecendo como uma tendência? Tipo, Portugal tá agora acontecendo isso, né? Tem um cara lá que não sei qual é o nome do candidato, acho que é o Ventura, né? André Ventura, um candidato português
que ele é aquele cara assim, cara, Portugal pros portugueses, que porra é essa que tá vindo brasileiro pra caramba, tal. Não, o brasileiro que vem aqui legalizado, eu sou muito a favor, mas qualquer brasileiro... Virou uma tendência do tipo, qual imigrante que eu quero, igual você falou, perfeito, mas se isso não vai também conflitar mais. Pois é, Meirelles, eu acho que isso é um desafio muito difícil do mundo. Pô, é muito difícil. Porque que acontece? O nacionalismo, ele é bom. O nacionalismo extremo é ruim. É nazismo. Beber água, ou fascismo. Não nazismo, mas fascismo. Beber água é bom. Beber muita água, você pode morrer. Sim. Fazer exercício é bom. Fazer meus exercícios pode morrer. Então, tudo que é em excesso faz mal. Volta contra você. Se beber muita água, você pode ter embolia. Seu sangue fica líquido e você morre. Sim. Então, o que acontece, né? Os países nacionais foram criados principalmente por os Estados-nações, porque eram Estados-nações. Você tem uma divisão muito clara de países que foram fundados por populações locais, onde você não teve necessariamente imigração, e gerou uma homogeneidade nesses países. Os portugueses, os espanhóis, os belgas, os ingleses e tal. Diferentemente das Américas, onde você tem estados, não estados-nações, eu explico, todos são estados-nações, claro, mas o Brasil é um país de imigrantes. Sim. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Concordo. De novo, o Brasil foi um país de imigrantes, não recebe mais a mesma quantidade de imigrantes, mas os Estados Unidos ainda recebem um monte de imigrantes. Mas o Brasil se fez por imigrantes. Os Estados Unidos tem 100 milhões de pessoas que falam espanhol. 100 milhões. De 330. Então, essa é a natureza dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esses países, né, os países europeus, eles têm um desafio que é, por um lado, fazer o país continuar existindo e, por outro lado, ser democrático e proteger os direitos humanos. Mas aí é um desafio que a democracia em excesso é um problema, assim como beber água. Na teoria não deveria ser, mas tem que ter regra. Porque a democracia... E eu não estou falando que eu não sou democrático, eu sou 100% democrático. Eu estou entendendo onde você quer chegar. É que a democracia, ela não é... 70% do povo quer matar judeu, fudeu. Ela não é perfeita. E o auge da democracia, ou seria a utopia do país 100% democrático, não existe. Não existe. Todo mundo concordando com o mesmo ponto, Ou você conseguir cumprir uma agenda onde tudo é decidido em assembleia, né? Você tem uma série de medidas e regras e conceitos. Você tem a Constituição, então a democracia é baseada na Constituição, a Constituição está lá escrita e acabou. A Constituição é feita por parlamentares, quem elege os parlamentares é a população, tem gente que montou um cara, mas não elegeu. Se você abrir absolutamente tudo, você acaba com o nacionalismo. Exatamente. E aí vira um mundo utópico, onde cada um faz o que quer, cada um vive onde quer, você não tem regra, você não tem arraizamento e tudo mais. O mundo ainda é um lugar onde as pessoas têm uma raiz, elas têm uma cultura e tudo mais. Qual o problema da Europa? O problema da Europa, na minha opinião, é uma perda significativa da religião como tradição. Sim. Lugares que perdem a religião como tradição, não como dogma ou como prática de fé, mas como tradição. Sim. Não tradição tradicional, familiar e tal, mas como raiz educacional. Sim. Quando você perde isso, e aí você começa a não acreditar mais em nada. Você não pertence mais a nenhum tipo de frame, eu sei que falar em hebraico, mas de estrutura, comunidade, escola, igreja, sabe? Comunidade como tem no interior dos Estados Unidos. E aí você não casa, ou você casa, mas tem um filho ou não tem filhos. E ao mesmo tempo o que acontece? Se tiver uma outra força, uma outra tendência de outra cultura que tem a religião, que traz isso que está deixando de existir, isso começa a entrar devagarzinho e preencher esse espaço vazio que deixou essa falta. Então eu te faço uma provocação aqui. Isso para todos, não estou falando especificamente da cristã com a islâmica, entendi. Mas pode acontecer em qualquer lugar. Perfeito o que você falou, perfeito.
A minha provocação é, a tendência então, eu pensando aqui agora, não é a tribalização, a gente vai voltar para lá atrás, porque os estados vão cada vez ficar menores. Eu tô jogando aqui uma provocação meio besta, que é, quem é muçulmano fica no país do muçulmano, se a gente está lidando por algoritmo, e eu sou de direita e você é de esquerda, e você só anda com seus, assim, parceiros, eu ando com meus parceiros, não vai existir uma tendência daqui a pouco do tipo... Cuidado que vamos fazer um corte falando que você é de direita e eu sou de esquerda. Não. Eu sendo centro e você sendo centro... Mas assim, tipo... Centro fundamentalista. Mas sei lá, eu sendo pró minhas questões e você sendo pró suas questões, sim, não vai acabar indo por um caminho de quem é a favor disso vem pra cá, a gente vai cubanizar tudo, sim, digamos assim? O Mika Goodman, que é um filósofo israelense, fala justamente sobre a polarização da política das ideias, onde as pessoas acabam ficando apenas na sua bolha. Sim, o seu algoritmo. E aí você acaba fazendo amizades e tendo círculos apenas de pessoas que concordam com o que você concorda. Que é o TikTok, o Facebook. Se a gente for voltar para a história mundial da era das civilizações, você teve os grandes impérios. Então você teve o Império Árabe, você teve o Império Persa. Gigantesco, foi convertendo as pessoas na espada e tal. Aí as coisas foram se formando em reinos reinados e dinastias e regiões, e aí impérios pequenos, menores, até vir a ideia de Estado-nação. A ideia de Estado-nação e de Estado, que veio após a Revolução Francesa, após a Revolução Americana e depois a Francesa, a ideia de unificar, mas ainda assim houve resistência dessa unificação. Se a gente pensar na Itália como Estado, a Itália é várias regiões distintas que falam línguas distintas, dialetos distintos, culinária distinta. Vai comparar a culinária de Nápoles com a culinária de Roma, ou do norte, né, da Itália. A Espanha, você tem a Catalunha, que até hoje os catalães eles não querem fazer parte da Espanha. Para eles o rei não é rei deles. Então, você pode ter uma tendência de... tribalizar. De cada vez ficar mais micro? Tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma... por isso que o nacionalismo ele é bom em certa medida. Porque ele equaliza, ele equilibra a necessidade de alguns de serem imperialistas e de outros de destruírem uma igualdade para poder existir um Estado-nação. É que me parece que não vai fazer sentido você não tem como ter um Estado em cada bairro, sim, entendeu? Ou em cada esquina. Sim, porque tem muita gente com o mesmo... Você precisa de um sistema. E, de novo, as pessoas se sentem brasileiras. Alguém aqui é a favor de dividir o Brasil em... Tem gente que vai falar que sim aqui no programa, mas assim... Isso é impossível de acontecer? Não, daqui a 500 anos ninguém aqui vai estar vivo, vai ter um monte de gente diferente habitando a Terra, vai depender muito da gente. Tudo é possível, Maurício. Sim, claro. As pessoas falam, em 2150, daqui a 125 anos, todo mundo aqui vai estar morto. Mas como é que funciona os Estados Unidos? Os Estados Unidos ele é um país, ele é uma nação de diferentes estados com suas próprias leis. O Brasil, talvez assim, a solução não é você dividir o Brasil, tirar o Nordeste para cá, o Sul para cá, não é isso. Mas será que esse sistema americano, ele não é uma tendência futura para outros países e nações, como é o caso do Brasil? Seria ótimo. Eu acho que... mas aí você tem que mudar um pouco o sistema. Totalmente. Você tem que ceder poder, né? Você tem que ser montado no Congresso para dar mais poder para os estados. Existem algumas coisas que sim, alguns estados aqui você pode, outros não pode. Sim. Teve estado que teve decreto de fechamento do Covid, teve estado que não teve. Governador de um, governador de outro. Teve a máscara que não teve, os decretos. As pessoas vivem nas cidades, propriamente dito. Né? A maior parte das pessoas vivem em cidades. Sim. O prefeito tem um trabalho muito mais importante na vida dia a dia da pessoa do que o presidente. Né? Eventualmente. Mas, de novo, Israel não tem estados. Israel é um país... Verdade, é um grande... Tem regiões. Mas não existe lei num lugar que não é lei em outro lugar. Sim, porque ele é pequeno também, né? Porque é pequeno. Mas, de novo, isso é um dilema do mundo. As pessoas têm níveis de identificação. Né? O Oriente Médio tem um problema que o nível de identificação está muito mais baseado, tirando Israel, na etnia, na religião e
na tribo, de onde você veio, né? Do que no país. Por que teve guerra civil no Líbano? Por que teve guerra civil na Síria? Por que teve guerra civil no Iraque? Por que teve guerra civil no Afeganistão? Por que teve guerra civil na Líbia? As pessoas se identificam mais nessas regiões com os seus próximos do seu clã ou religião. Você vê agora na Síria os islamistas, jihadistas matando alauítas. E os alauítas antes estavam matando os muçulmanos sunitas. E são todos sírios, né? E são todos sírios, mas eles não se importam. Sim, eles se odeiam até a morte. Por quê? Isso é uma característica muito mais dessa região, porque há uma identificação sectária dessa região maior do que em outros lugares do mundo. Esses países são mais jovens, são mais novos, as divisões foram feitas pelo Ocidente, pela Europa, pela Inglaterra, pela França, então não respeitou fronteiras. Poderia ter sido, agora, vou olhando para trás, mais inteligente se tivessem feito países ligados à etnia e não ao interesse dos países europeus que naquela época dominavam o planeta. Então, quando a Síria foi fundada, deveriam ter criado o Kurdistão para os curdos, deveriam ter criado um país para os alauítas, pequeno, e deveriam ter criado outro país para os muçulmanos sunitas. Entendi. E deveriam ter criado um país para os cristãos árabes, que incluem sírios e libaneses. É o que você está falando, né? Nesse caso, seria interessante. Porque na hora que não criaram isso, aí você juntou só tudo. Aconteceu coisas ruins nesses lugares. Que é um pouco a União Soviética, né? Quando você abre ela, né? Você tá lá, tem a Ucrânia, que não tem a ver com outro país ali próximo e gera um conflito. Não, existe uma proximidade cultural, sem dúvida, né, da Ucrânia. Mas aqui você tem um fator que ele agrava um pouco mais, que talvez a União Soviética não tinha, que é o seguinte: a União Soviética era, por essência, o comunismo é antirreligião. Sim. Então a religião ela não se... Uma ideologia, uma coisa é uma ideologia econômica, de conduta econômica. Social, totalitária, ditatorial, assassina, que foi o comunismo. Outra coisa, você tem religião, que é dogma. Sim. E aí, dependendo como você interpreta esse dogma, você pode matar as pessoas. Então isso é um problema mais difícil de resolver. Puta, verdade. Que é a Gaza, né? Que é Gaza, que é o problema. E, de novo, se você tivesse agora... as pessoas falam assim, voltando para Israel, né? Israel tem, sei lá, 40 batalhões na Cisjordânia, dá uns 60, 50 mil soldados. Se Israel saísse da Cisjordânia com as suas forças militares, nas suas posições onde eles estão, realmente sai da Cisjordânia, entrega o controle total da região, Israel controla 50% da Cisjordânia, para a autoridade palestina. Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu na Síria. Sim. Você ia ter grupos armados que iriam ir de cidade em cidade, matar as pessoas que eram da polícia palestina, ou que são da polícia palestina. Essas pessoas iam fugir para algum lugar ou se render, e cidade após cidade ia cair na mão de radicais. Esse é o problema. Caralho, cara. Como você muda isso? Dando um pouco de otimismo, depois de 1 hora e pouco de papo, já entendo que a gente deve estar caminhando. Então, já estamos no fim, já passamos até. Já até passamos. A gente precisa ter um senso de urgência de educação para as próximas gerações. A gente precisa abrir mão de certas crenças que nós temos a fim de encontrar o mesmo denominador comum que os outros. É o bem-estar para todos. Para um bem-estar, onde a base desse bem-estar não é a tolerância. Eu não quero tolerar um radical, um terrorista, eu não quero tolerar um canibal, eu não quero tolerar um homofóbico ou um racista. A gente precisa talvez chegar num ponto onde a gente entende que o iluminismo trouxe muitos benefícios na Europa, onde a ciência trouxe muitos benefícios para o Ocidente, e a gente criou todo esse sistema que hoje a gente vive nele, e a gente precisa defender isso. E aí, em outros lugares do mundo, a gente precisa, eventualmente, agora que está acontecendo uma guerra, por exemplo, em Gaza, o mundo precisa virar para a população palestina e falar assim: a gente não quer ensinar as crianças palestinas na escola.
vocês são palestinos, vocês vão educar as crianças palestinas, mas a gente sim vai falar o que vocês não podem ensinar. Que foi o que aconteceu com os Estados Unidos na Alemanha e Estados Unidos no Japão, quando o Japão e a Alemanha perderam a guerra. A gente não vai educar como os alemães têm que ser... Não é uma doutrinação, né? Não tem que doutrinar, os caras não tem que virar americanos. Mas esse assunto é melhor não falar. Mas assim, vocês não vão educar nazismo. Vocês não vão educar que tem que matar judeus. Isso não é ser contra a liberdade de expressão. As escolas palestinas em Gaza e na Cisjordânia educam com dinheiro da ONU, muitas vezes, bancado, inclusive, boa parte pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e pela Europa, a crianças palestinas a matar pessoas. E aí você vai ter com 18 anos um cara que quer matar pessoas, porque ele acha legal. E aí você tem... Quando você vai ouvir o vídeo de 48 minutos, que é um compilado de 130 mortos dos 1.200 que teve no 7 de outubro, e você vê o cara pegando o telefone. Isso está publicado na nossa página também. Ele fala, mãe, matei 10 judeus. Tem orgulho de mim. Eu matei 10 judeus com a minha própria mão. Acabei de matar uma mulher. E ele pega o celular da mulher para ligar. Está gravada a ligação. E a mãe começa a chorar do lado da linha. Enquanto você tiver essa cultura, e de novo, não estou falando que essa é necessariamente a cultura de todos os palestinos e todos os muçulmanos, mas quem controla a região é o Hamas. Quem controla o sul do Líbano era o Hezbollah. Quem controla o Afeganistão é o Talibã. Quem controla o Irã é o regime iraniano. Enquanto essas forças continuarem educando crianças, as crianças vão crescer achando que isso é a verdade absoluta. Você falou uma coisa... E isso precisa ser executado. Eu vou finalizar com isso daí que você falou, que achei muito legal. E até para abrir a cabeça, assim, tipo, a liberdade de expressão não é escolher o que você vai falar, mas é escolher o que você não vai falar. E, calma que é perigoso. Como assim? Você vai escolher então que não pode falar mal do político? Obviamente, tem coisas que são, pequenas, foda-se. Mas assim, você não pode permitir pessoas propagando nazismo, quaisquer que sejam essa... Eu concordo. Porque você daqui a pouco tem uma escola de nazismo, porque a liberdade de expressão me permite que eu faça uma escola de nazismo para as pessoas aprenderem mais sobre nazismo. É perigoso. Porque essa pessoa pode crescer igual esse menino. Não, e aí você vai criar uma escola de intolerantes, vai ter uma escola de intolerantes, uma escola de intolerantes, e aí você vai ter um grupo de intolerantes, aí você tem um partido de intolerantes, aí esse partido é eleito. Aonde você vai chegar? Eu concordo. Se você... Em nome do quê você está fazendo Exato. isso? Se você promover ódio a mulheres... A volta da escravatura. Estupro coletivo. Não tem limite. É verdade. Não existe isso. Tem temas que a gente tem que entender com mais responsabilidade. Cara, passei. Passou. Desculpa, André, que eu gostei muito do papo, cara. Real, assim, eu gosto muito de você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. É recíproco. Pô, cara, André já foi no meu show, hein? Só pra você saber. Mas eu queria só recapitular uma piada famosa aqui uma piada, um momento da primeira vez que a gente veio pra cá. Essa é a minha câmera, né? Que eu estava conversando sobre essa cultura de pessoas que ficam falando que Jesus era palestino. Sim. E eu falei, como assim Jesus era palestino? Não existia muçulmanos, não existia o nome nem Palestina na época. Era Judeia, Jesus era judeu. E eu falei, você tentar desjudaizar Jerusalém é a mesma coisa que você desromanizar Roma. Ou descaroicar o Rio de Janeiro. Aí você deu um berro. Isso é impossível. Isso é impossível. Rio de Janeiro é sempre carioca. Quanto mais fica ruim lá, mais carioca fica. É isso. Eu sou carioca, eu posso falar. Tamo junto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui as redes sociais do André, cara. O André fala bastante coisa. Pronto. É que você não vai saber escrever Laje, então vem aqui na descrição. LAJST. Pronto, já tá mais fácil. E sigam a Standivus também, @Standivus_Brasil. Tá aqui na descrição também. Tá na descrição. Vai por mim, cara. O André tem muita coisa legal pra trazer ainda pra nossa sociedade. É um cara extremamente diplomático, acho isso muito interessante. Eu acho que é o que a gente precisa nesse momento. Não ficar cagando regra. É isso, dá like e vai embora. Tchau. Isso. Tá falando.